leremos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13 até o verso de número 20. Seção seguinte a que o presbítero Célio leu há pouco, que tem como título a Confissão de Pedro. Verso 13, irmãos, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus irmãos, durante a vida, nós todos precisamos tomar muitas decisões importantes. Muitas delas são decisões práticas, como, por exemplo, acerca da nossa vocação, que curso escolher, cursar, acerca de trabalho, de casamento, aonde morar e assim por diante. São perguntas de natureza prática, mais importantes, e que todos nós, cedo ou tarde, precisamos respondê-las da melhor maneira possível. Também durante a vida, precisamos enfrentar e responder perguntas de natureza ideológica, com relação a teorias político-econômicas. Qual é o melhor sistema político-econômico? Aquele que defende que o Estado deve crescer cada vez mais, realizando mais e mais atividades, ou aqueles que defendem um Estado mínimo, apenas regulador, defensor e construtor de obras de infraestrutura? Também precisamos responder perguntas de natureza filosófica: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, bem como perguntas religiosas não menos importantes acerca do estado da nossa alma, da nossa condição espiritual, acerca de interpretação das Escrituras, qual é a melhor interpretação para esta passagem, para aquela outra passagem bíblica, perguntas exegéticas importantíssimas, bem como perguntas acerca de qual denominação nós devemos nos filiar, qual igreja nós devemos frequentar, que fará mais bem para a nossa alma. Todas essas perguntas são perguntas relevantes, são perguntas importantes e que todos nós, cedo ou tarde, precisamos respondê-las. E de um modo ou de outro, a nossa resposta a essas perguntas influencia decisivamente a nossa vida neste mundo e até o nosso destino eterno. O nosso texto nos confronta com uma pergunta mais importante do que qualquer outra pergunta, quaisquer das perguntas que eu acabei de mencionar. E é sobre isso que eu desejo
refletir com os irmãos e irmãs nesta noite. Com relação ao contexto do nosso texto, os irmãos estão informados, uma vez que temos estudado de forma sequencial, expondo de forma sequencial o Evangelho de Mateus, passagem após passagem, a cada domingo à noite. E como eu mencionei no domingo passado, o capítulo 16 representa uma nova sessão no Evangelho de Mateus, porque logo após o registro de uma série de milagres que o Senhor Jesus realizou, Mateus agrupa no capítulo 16 também uma série de diálogos que Jesus travou. No domingo passado, nós consideramos 2 desses diálogos intimamente relacionados, não apenas porque são diálogos, mas porque estão unidos pela expressão os fariseus e os saduceus. O primeiro diálogo, no versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 16, foi provocado pelos fariseus e pelos saduceus, que foram até Jesus e pediram que ele lhe oferecesse, lhe apresentasse, lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Como se não bastassem os milhares de sinais que o Senhor Jesus já havia realizado. Como eu disse no domingo passado, eles não estavam buscando um sinal para crer, mas um pretexto para não crer e ainda impedir que outros confiassem em Cristo como Messias, como o seu único e suficiente Salvador. Logo a seguir, nós lemos a partir do versículo 5, que tendo os discípulos de Jesus passado para o outro lado, e esquecendo de levar pão, o Senhor Jesus então provocou um diálogo com os discípulos, agora acerca dos fariseus e dos saduceus. Mais especificamente falando, acerca do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqueles 2 grupos, ideologicamente e teologicamente tão distintos, que agora se encontravam unidos pela incredulidade e pela oposição a Jesus. Esse, na verdade, era o fermento dos escribas e dos fariseus. O nosso texto contém outro diálogo. Desculpem, irmãos. Outro diálogo. Um diálogo muito importante agora de Jesus com os seus discípulos, tendo como porta-voz, como era característico de Pedro, o apóstolo Pedro, um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos. E como eu disse, trata-se de um diálogo muito importante. Ele ocorre, como lemos logo no versículo 13, quando Jesus ia para os lados de Cesareia de Filipos. E então ele mesmo provocou o diálogo, perguntando aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A cidade de Cesareia de Filipe ficava localizada a aproximadamente 40 quilômetros a nordeste, ou noroeste, nordeste, eu acho, do mar da Galileia. E era uma cidade localizada na fronteira e caracterizada pela influência dos povos ali que tinham fronteira com a Palestina. A cidade anteriormente chamava-se Panias e era caracterizada pelo sincretismo religioso. Muitos deuses havia ali. A cidade trocou de nome quando Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, mudou o seu nome para homenagear o imperador César.
mas não deixou de colocar o seu nome ali, né? Herodes Filipe. Por um lado, para se homenagear também, por outro lado, para distinguir essa Cesareia de outra Cesareia que ficava às margens ali do Mediterrâneo. Mas era uma cidade caracterizada pela influência pagã e uma cidade muito sujeita ao sincretismo. Meus irmãos, não foi exatamente ali, como Marcos indica, mas a caminho, chegando lá, que houve esse diálogo que Mateus registra de Jesus com os seus discípulos com relação a quem era ele, a quem o povo interpretava ou entendia ser o Filho do Homem. Então eu convido a atenção dos irmãos para essa porção da palavra de Deus sobre o tema o Filho do Deus vivo. E convido os irmãos a observarem, em primeiro lugar, as perguntas que o Senhor Jesus fez nos versículos 13 e no versículo 15 do nosso texto. No versículo 13, se dirigindo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, Jesus perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem é que o povo compreende e entende? Ou seja, na visão do povo em geral, quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? Como Jesus normalmente se referia a si próprio. Há cerca de 80 referências ao Filho do Homem nos Evangelhos. Um pouco adiante, no versículo 15, depois nós consideraremos as respostas, Jesus continuou, e agora, de uma maneira enfática, no original, no grego, colocando o pronome no início, uma maneira normal de, na língua grega, se expressar ênfase, ele diz: e vós? Esse era o interesse principal de Jesus. E vós? E vocês? Jesus não estava se referindo agora às multidões, às pessoas em geral, e também não estava se referindo a Pedro, ele usa um pronome no plural. E vós, ou seja, os apóstolos, quem vocês, meus apóstolos, dizem que eu sou? Essas são as perguntas perscrutadoras que o Senhor Jesus fez. Na realidade, é a mesma pergunta, apenas a primeira endereçada aos discípulos, mas com referência às multidões, e como que para dar ênfase, contrastando com a resposta equivocada das multidões, Jesus agora ele pergunta especificamente aos seus discípulos quem eles entendiam ser ele, quem eles compreendiam ser o Filho do Homem a essa altura. Nos versículos 14 e 15, os irmãos podem observar, Mateus registra as respostas dos apóstolos com relação à pergunta quanto à posição da multidão, respostas absolutamente equivocadas, insuficientes, erradas mesmo. E com relação à resposta dos discípulos, por meio de Pedro, que no seu ímpeto natural toma ali a posição de porta-voz, uma resposta iluminadora, ou melhor, iluminada. A primeira pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles respondem que João Batista, Pedro responde que João Batista, ou melhor, eles respondem, os discípulos, que alguns o consideravam como se fosse João Batista, outros como se fosse o profeta Elias, outros ainda Jeremias ou algum outro profeta relevante, importante do Antigo Testamento. De algum modo, essas pessoas criam que, pelo menos nesses casos, seria possível aquilo que a antiga heresia da transmigração das almas, ou da reencarnação. Como se fosse possível João Batista reencarnar na pessoa de Jesus,
Nós já sabemos que essa era a posição de alguns, inclusive de Herodes, e por isso Jesus corria risco. Ou então, como se Elias, considerado o grande profeta do Antigo Testamento pelo povo judeu, tivesse reencarnado. Eu li um comentário, não sei isso por experiência, mas li um comentário, que até hoje, quando os judeus celebram a Páscoa, deixam uma cadeira vazia para Elias, que virá um dia, como que esperando Elias, que virá um dia para anunciar a vinda do Messias, que eles ainda aguardam, porque Jesus foi para eles uma pedra de tropeço, como nós bem sabemos, e não reconheceram nele o Messias prometido, o Salvador do mundo. E outros ainda imaginavam que se tratava de uma encarnação de Jeremias, outro profeta importante do Antigo Testamento, talvez aqui relacionando as declarações de acusação de Jeremias, as imprecações, como Jesus também, várias vezes, assim fez, especialmente quando se dirigia aos fariseus e aos escribas que agiam com hipocrisia. Nós sabemos que as pessoas diziam outras coisas acerca de Jesus. Muitos diziam que ele era um instrumento de demônios. Outros que ele era um glutão, um bebedor, um falsário. Mas os discípulos evitaram essas respostas negativas e se limitaram apenas àquilo que era predominante. De um modo geral, a multidão via Jesus como um bom homem, um grande homem, um homem admirável, um homem que eles mesmos admiravam, como João Batista, Elias, Jeremias, ou algum dos grandes profetas. Mas a resposta era absolutamente insuficiente. E então, como vimos, Jesus se dirige aos apóstolos e pergunta: mas vocês, quem dizem que eu sou? Vocês que têm convivido comigo, que têm aprendido de mim. Nesse momento Jesus estava ali retirado para uma região à parte, relativamente distante, exatamente para treinar os seus apóstolos, treinar os seus discípulos. Daqui a alguns meses, Jesus teria que ir a Jerusalém, semana que vem, consideraremos essa porção, porque logo a seguir, Jesus trata exatamente dessa questão, predizendo a sua morte e a sua ressurreição, preparando assim os discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? E é aí então, meus irmãos, que o Pedro impetuoso, como normalmente o encontramos na Bíblia, ele se apressa como porta-voz dos apóstolos. A pergunta havia sido dirigida aos apóstolos, e então responde com essas palavras que nós lemos no versículo 15. Versículo 15 não, desculpem, no versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma resposta dupla. Quando Pedro diz que tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és o ungido. Nós sabemos que Cristo se tornou quase um sobrenome de Jesus. Jesus o ungido, Jesus o Cristo, Jesus Cristo. E os oficiais do Antigo Testamento, fossem os profetas, os sacerdotes e os reis, eles eram ungidos. E Jesus era ungido no sentido de que ele representava o cumprimento de todos aqueles ofícios no Antigo Testamento que apontavam para Cristo. Ele era o sacerdote por excelência, ele era o grande sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que veio ao mundo para se oferecer a si mesmo como oferta pelos nossos pecados, morrendo no lugar dos eleitos de Deus na cruz do Calvário. Ele era o grande profeta, como nenhum profeta do Antigo Testamento, nem Jeremias, nem Elias, nem quaisquer dos outros profetas podiam revelar a Deus. Ele o fez, porque ele era a imagem do Deus invisível,
e nele residia a plenitude da divindade. Quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai. Ele era o grande profeta, que ensinava acerca do Pai, revelava a natureza do reino de Deus e se apresentava a si próprio como Deus, o Filho de Deus, e, portanto, manifestava e revelava a Deus como nenhum profeta podia ou pôde fazer. E ele era ainda rei. Ele era o rei prometido, o descendente de Davi, aquele que estabeleceria um reino eterno e seria, na realidade, um rei eterno. Na realidade, meus irmãos, para resumir, quando Pedro diz tu és o Cristo, ele está dizendo tu és o Messias. Porque o Messias era aquela pessoa que viria e queria cumprir todos esses ofícios do Antigo Testamento. E ele iria, então, preencher todas as expectativas do povo de Deus, na antiga aliança do povo de Israel. Era um reconhecimento tácito, explícito, de que Jesus era o Messias prometido, que havia vindo a este mundo. Mas Pedro diz mais. Ele não apenas identifica Jesus, desculpa, irmãos, com o Messias, mas ele reconhece a divindade de Jesus quando ele diz que tu és o Filho do Deus vivo. Com essas palavras, Pedro está não apenas reconhecendo que Jesus era o Messias prometido, eu repito, mas ele era, na realidade, um ser divino. Tudo o que ele ensinou, a sua autoridade, os sinais que ele realizou, as suas obras todas atestavam que ele não poderia ser mero homem. Ele era Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho único, unigênito do Deus vivo. E essa, meus irmãos, era uma resposta iluminada, correta, suficiente, adequada. A resposta que Jesus esperava, de fato, ouvir dos seus discípulos àquela altura, quando já se aproximava a hora e ele já estava pré-anunciando, predizendo a sua morte e a sua ressurreição. No versículo 17, nós encontramos algumas declarações iluminadoras de Jesus. Se nos versos anteriores nós vimos perguntas perscrutadoras e respostas equivocadas, mas uma iluminada, a de Pedro, aqui lemos declarações iluminadoras de Jesus, quando ele diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A resposta de Pedro, a declaração de Pedro, Jesus está dizendo aqui, não era obra de raciocínio humano, não era conclusão humana apenas. Não era simplesmente porque Pedro havia ouvido, se disposto aos ensinos e às pregações de Jesus e presenciado os sinais que Jesus havia realizado. Não. Muitos presenciaram tudo isso e consideravam como se Jesus fosse maioral de demônios. Jesus então declara que essa compreensão, esse entendimento, esse discernimento de quem é Jesus, a resposta a essa que é a principal das perguntas, a grande pergunta, só pode ser corretamente respondida por uma intervenção sobrenatural de Deus através do seu Espírito Santo. Somente Ele, operando, agindo no nosso coração, pode nos fazer discernir e compreender que Jesus não é meramente um bom homem, um exemplo de conduta moral, um grande profeta, mas ele é o Messias prometido, o Filho de Deus vivo. Essa
Não, repito, não a essa compreensão os homens não podem alcançar por si próprios. Nem carne, nem sangue nos ensina isso. É uma maneira de expressar, não é coisa de ser humano, de homem, mas é uma resposta que somente Deus pode nos dar. Só podem responder, como Pedro respondeu, aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que nos faz então compreender Jesus que a Bíblia revela. Não é simplesmente um Cristo da fé, revestindo o que seria um Jesus histórico, como argumentam os críticos, liberais, incrédulos. Como se Jesus fosse o produto apenas da fé da igreja, mas que não representava o Jesus histórico. Não. Essa resposta, somente o Espírito Santo de Deus pode nos fazer compreender mediante a palavra de Deus. Mas o texto continua, meus irmãos. E nos versículos 18 e 19, Jesus nos dá aqui promessas encorajadoras. Quando ele diz primeiro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, nós temos diante de nós uma passagem muito controvertida. Na época da Reforma, houve grande contenda, debate entre a Igreja Católica e os reformadores e os protestantes com relação ao significado da expressão que nós temos aqui no início do versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para a Igreja Católica, esse texto é um dos fundamentos bíblicos para o papado, para a autoridade papal. Para a Igreja Católica, o fundamento da igreja é Pedro, que teria sido o primeiro papa, e então aqui nós teríamos uma base bíblica para o papado. Apesar do texto nada nos falar sobre uma sucessão apostólica, uma sucessão de papado ou qualquer coisa que se assemelhe a isso. É interessante observar que logo na sessão seguinte, os irmãos podem verificar, a partir do versículo 21, quando Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele seguir para Jerusalém, sofrer e então ser morto, Pedro se levantou mais uma vez no seu ímpeto, dizendo logo que não, isso tem compaixão de ti, isso de modo nenhum acontecerá. E o que foi que Jesus disse agora a Pedro? Voltando-se para ele, para Pedro, diz, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim do homem. Seria um fundamento muito fraco da igreja se ela fosse alicerçada sobre uma pedra que no momento é exaltada porque representa e declara verdades iluminadas pelo Espírito Santo de Deus acerca da natureza de Jesus. E no outro momento, logo a seguir, é instrumento de Satanás, ao tentar impedir que Jesus fosse a Jerusalém para realizar a obra que ele veio para realizar, ser crucificado, morresse e ressuscitasse para a salvação do seu povo. Mas se esse texto não representa um fundamento para o papado, como de fato não representa, como é que ele deve ser entendido? Qual é o fundamento da igreja? Os protestantes têm 3 interpretações plausíveis e que talvez não seja necessário escolher uma ou outra, porque elas podem de certo modo, se complementar. Para alguns,
aqui, Jesus está dizendo que ele é o fundamento da igreja. Nós não estamos presentes para verificar, e às vezes a gente não pode ver bem, entender bem aquilo que está sendo dito. Os gestos falam muita coisa. Mas nesse caso, Jesus teria dito: tu és Pedro. Pedro, em grego, significa pedra. Embora Jesus não use a mesma palavra quando ele diz tu és Pedro e sobre esta pedra. Quando é Pedro, é Petron. Quando Jesus se refere a pedra, ele fala de rocha, de Petra. Aquela mesma palavra utilizada lá em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus fala sobre a casa edificada sobre a Petra, sobre a rocha. De alguma maneira, Jesus não diz: sobre ti eu edificarei essa igreja, nem sobre Petron eu edificarei a igreja, mas sobre uma Petra, rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus pode muito bem ter dito ali: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, apontando para si. Essa é uma interpretação plausível, porque outras passagens do Novo Testamento apontam que Jesus é o alicerce, que Jesus é o fundamento da sua igreja. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, vou ler o verso 10 também: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. No Evangelho de Mateus mesmo, adiante no capítulo 21, no versículo 42, o Senhor Jesus diz assim: perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, é maravilhoso aos seus olhos. Quer dizer, Jesus claramente se referindo a si, diz que ele é o fundamento, que ele é a pedra angular da igreja. E não tenha dúvida que Jesus não é somente o fundamento, ele é o próprio, o que hoje nós chamaríamos de uma construção de um edifício, aquela sapata, aquele alicerce, aquela pedra principal nos cantos que sustentavam uma grande construção na época. Para outros, o fundamento da igreja não é Pedro, mas a profissão de fé de Pedro. A declaração verdadeira, fundamental, básica, que deve estar presente em cada igreja genuína e em cada crente verdadeiro, que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa declaração que a igreja deve preservar, viver e pregar como coluna e baluarte da verdade. Isso se defende tanto porque o próprio Pedro não poderia ser o alicerce pelas razões que já mencionamos, e também porque, ainda assim, há, sem dúvida nenhuma, um trocadilho aqui de palavras no nosso texto. Quando o Senhor Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Se Jesus não está se referindo a si próprio, então ele está se referindo, de alguma maneira, a Pedro. E se ele não está se referindo a Pedro como pessoa, como indivíduo, então ele estaria se referindo à profissão de fé de Pedro, a qual Jesus mesmo elogia, dizendo que
não havia sido carne nem sangue que a havia revelado a Pedro, mas o Espírito Santo de Deus havia revelado. Assim sendo, o fundamento da igreja é a declaração acerca de Cristo, o Evangelho, de que Ele de fato é o Messias prometido, Ele de fato é o Salvador do mundo, o Filho de Deus que veio a este mundo para realizar a obra que o Pai havia mandado, expiar assim, morrendo na cruz, o pecado do seu povo. Primeira possibilidade, que o fundamento seria o próprio Cristo. Segunda possibilidade, a profissão de fé de Pedro. Há ainda uma terceira interpretação, uma terceira possibilidade. Jesus estaria dizendo aqui, irmãos, que o fundamento da igreja, desculpem aqui, garganta, o fundamento da igreja seriam os apóstolos, representados ali por Pedro, que naquele momento se apresenta como porta-voz dos apóstolos. Faz justiça também ao nosso texto, porque relaciona com Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre Pedro, mas não somente sobre Pedro, sobre os apóstolos que Pedro estava ali representando. Essa interpretação é consubstanciada, meus irmãos, por outras passagens bíblicas, como, por exemplo, por João, no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 9 não, perdoe, João, capítulo 20, versículos 19 em diante. Nesse texto, em outro contexto, após a ressurreição, nós lemos que ao cair da tarde, 20, 19, João 20, 19, que ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Evidentemente que essa passagem, ela está ligada ao nosso texto, em que Jesus também vai tratar desse assunto, das chaves do reino. Mas aqui eu chamo a atenção apenas para os irmãos, que se em Mateus poderia-se ter a ideia que Jesus estava se referindo apenas a Pedro, aqui fica claro que Jesus não está se referindo apenas a Pedro, mas aos apóstolos em geral. Porque em toda a passagem Jesus está se dirigindo aos apóstolos. E está dizendo que aos apóstolos ele estava concedendo as chaves do reino. Assim como na passagem que nós estamos lá. Então nós estamos autorizados a dizer que seja o que for que Jesus queira dizer aqui, ele não está falando apenas a Pedro, mas ele está se referindo a Pedro como representante dos apóstolos, aos apóstolos em geral. Na realidade, nós podemos até dizer que Jesus está se referindo à igreja. Em Mateus mesmo, um pouco adiante, no capítulo 18, uma passagem muito conhecida sobre como se deve tratar um irmão faltoso, a partir do versículo 15, nós lemos que se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti só. Se ele ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Não era, portanto, uma promessa apenas para Pedro, nem tampouco apenas para os apóstolos, mas para a igreja instituída com base na autoridade que o Senhor Jesus mesmo deu
a ela. Mas uma passagem ainda mais importante do que todas essas, meus irmãos, e eu me refiro à carta aos Efésios, no capítulo 2, o versículo de número 20. Nós já tivemos a oportunidade de expor toda essa carta, e certamente, provavelmente, irmãos não lembrarão, estudamos essa passagem, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, diz no verso 19, assim já não sois estrangeiros, 2,19, mas peregrinos dos santos e sois da família de Deus. E aí ele passa a usar a figura da construção para simbolizar a igreja. E diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nessa passagem, Paulo diz que, de fato, Jesus é o fundamento, é a pedra angular, mas que os apóstolos e profetas eram, de fato, o fundamento da igreja. Não eles, as pessoas em si, mas nós sabemos que apóstolos, profeta no Antigo Testamento e apóstolos no Novo Testamento foram instrumentos da graça de Deus para o estabelecimento da sua igreja, para a revelação da sua vontade, especialmente para a revelação das verdades da verdade. Jesus era o Cristo, o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, revelando assim a glória de Deus na face de Cristo. Coisas essas que os incrédulos não podiam compreender, porque tinham como que os olhos cegos pelo Deus deste século, como argumenta o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Então, meus irmãos, num certo sentido, essas três interpretações, ao meu ver, elas se complementam. Cristo é o fundamento da igreja, porque ele é a pedra angular da igreja, o alicerce principal, aquelas sapatas que sustentam os cantos da construção, e ninguém pode lançar outro fundamento, senão esse fundamento principal que é Cristo, mas que era lançado, diz Paulo, por ele. Como um prudente construtor, lançava esse fundamento. Então, nesse sentido, não os apóstolos em si, mas a profissão de fé dos apóstolos acerca de Cristo, como sendo o Messias prometido, o Salvador do mundo, o Filho do Deus vivo, era o fundamento, o alicerce da igreja. Então, ao meu ver, estão certos aqueles que dizem que Cristo é o fundamento da igreja, que a profissão de fé de Pedro é o fundamento da igreja, e que os apóstolos representados por Pedro são o fundamento da igreja, sendo que o alicerce, a pedra angular, é Cristo, e lança um fundamento como prudente construtor, aquele que prega a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas, meus irmãos, esta não é a única promessa que nós encontramos aqui. Além da promessa de que o Senhor Jesus edificaria a sua igreja sobre si próprio através da pregação dos apóstolos e de toda a igreja no decorrer dos séculos, que apresente a mensagem genuína e pregue a mensagem genuína, a verdade acerca de Jesus, é genuína igreja e verdadeira igreja, mas o Senhor Jesus também promete aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos, a Bíblia toda trata desse grande embate, desse grande combate que teve início logo no início, com a queda dos nossos primeiros pais, mesmo antes com a queda angelical, como a história toda do mundo e a história da igreja pode ser retratada como um grande combate entre o cordeiro e o dragão, entre o descendente da mulher e a serpente que se lançava contra
o filho da mulher, como nós lemos de uma maneira figurada no capítulo 12 do livro de Apocalipse. E, portanto, o diabo e as suas hostes, elas militam contra a igreja. Normalmente, essa promessa de Jesus, essa declaração de Jesus, é compreendida como se Satanás investe, e o reino das trevas investe contra a igreja, mas a igreja prevalece. Parece que a figura utilizada é o contrário. As portas do inferno não parecem ser arma de combate, mas de defesa. Parece que é o inferno, o reino das trevas, que não resiste contra a investida da igreja e da pregação do evangelho, aqui sintetizada por Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja foi chamada para isso. Tem chamado a atenção dos irmãos várias vezes, para o fato de que nós não somos um hospital para a cura de uma série de enfermidades mentais, espirituais, psicológicas. Não. A igreja é um exército. A igreja é coluna e baluarte da verdade, que promove o reino de Deus por meio exatamente da divulgação, da pregação, do testemunho, do anúncio das verdades reveladas acerca de Cristo, sintetizadas aqui na declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E à medida que a igreja prega a Bíblia, a palavra de Deus, e avança no testemunho cristão, as portas do inferno recuam, porque não podem prevalecer contra ela. E ainda que entendamos aqui como sendo Hades apenas no sentido de morte, ou seja, as portas da morte não prevalecem sobre a igreja, é exatamente isso, que à medida que a igreja avança e aqueles que são cativos de Satanás são libertados pelo Evangelho, redimidos e arrancados da autoridade do poder do diabo, a morte já não terá mais domínio sobre eles. As portas da morte não mais prevalecem contra a igreja de Cristo. E essa é uma verdade bíblica, confortadora, irmãos, consoladora. À medida que o reino de Deus é anunciado, o evangelho é pregado, Cristo é testemunhado, o reino de Deus avança, dissipa as trevas espirituais, conquista aqueles que estão cativos do mundo, do diabo, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja verdadeira de Jesus. Mas o texto continua, meus irmãos, e ainda uma outra promessa que ligada à outra. Diz ele: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa passagem é conhecida, essa e as outras passagens, já li outras duas, fazem referência àquilo que nós chamamos de poder das chaves. O poder de abrir o reino e de fechar o reino. Evidentemente que para a Igreja Católica, essa é uma referência à autoridade concedida ao Papa e à Igreja Papal Romana, que teria então a autoridade para, com as suas declarações papais, fechar e abrir o reino. Nós não podemos entender assim à luz do que nós já consideramos acerca da interpretação do fundamento da igreja. A interpretação protestante acerca dessa passagem, de acordo com a interpretação mencionada nos versículos anteriores já, é que o reino de Deus, o acesso ao reino de Deus foi confiado à igreja. E ele é levado a efeito mediante a pregação do Evangelho. Mediante a pregação da declaração de Pedro aqui: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Toda vez que o Evangelho é anunciado de forma genuína, que o reino de Deus é pregado, que Cristo é exposto diante dos ouvintes por meio do anúncio da proclamação,
dessas verdades sintetizadas por Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E as pessoas aceitam e se convertem e se confiam de fato a Cristo como o único Salvador, o reino é aberto pela instrumentalidade da pregação do Evangelho. E as pessoas, então, são recebidas como membros do reino, como membros da igreja visível. E toda vez que o Evangelho é anunciado e pregado, e essas verdades são rejeitadas, são negadas, a igreja fecha as portas do reino. E, ao fazer isso, nós só estamos fazendo aquilo que a própria palavra de Deus faz, e refletindo aquilo que está sendo feito na esfera espiritual, na esfera celestial. Quando o reino de Deus é anunciado, quando Cristo é pregado, e as pessoas respondem positivamente, o reino é aberto. E nós, ao recebermos por batismo, nós só estamos externamente reconhecendo a pública profissão de fé como aparentemente genuína dessas pessoas. Mas assim como aqueles que não se confiam a Cristo como Salvador, não recebemos por batismo, porque eles mesmos não se confiam a Cristo como Salvador e não têm uma profissão de fé crível. E se alguém, mesmo já tendo sido recebido como membro da igreja, age de forma pecaminosa, empedernida, deturpando o Evangelho, blasfemando de Cristo, corrompendo as doutrinas, ou vivendo de forma caluniosa com relação ao Evangelho, causando dano à igreja, nós só fazemos aquilo que o Senhor Jesus mesmo nos autoriza a fazer. Quando de forma obstinada e dura, e nenhuma outra alternativa faz efeito, nós somos obrigados a excluir da igreja visível, como que fechando as portas do reino de Deus. Mas esse não é um poder que cabe apenas ao Papa. Esse é um poder conferido à igreja instituída, à igreja visível. E, na realidade, o poder das chaves é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus. A igreja, a autoridade da igreja, cabe apenas agir conforme a vontade de Deus. Aqueles que rejeitarem o reino estão fechando a porta do reino para si. E nós só fazemos reconhecer isso, não recebendo por batismo externamente. E aqueles que publicamente professarem a Cristo como seu Salvador, de forma aparentemente sincera, nós estamos externamente apenas ratificando, confirmando aquilo que está sendo feito nos céus, ou seja, abrindo as portas do reino, recebendo-os mediante o batismo, a pública profissão de fé, e depois, então, celebrando a ceia, tendo assim participação no sangue e no corpo do Senhor Jesus. O texto termina, irmão, no versículo 20, com uma advertência circunstancial, uma advertência final. Quando Jesus se dirigindo aos apóstolos, ordena que eles a ninguém dissessem ser ele o Cristo. A razão parece evidente, não era a hora. Iria chegar a hora. E quando chegasse a hora, o Senhor Jesus mesmo se apresentaria e enfrentaria aquele grande inimigo, a morte, quando ele carregaria sobre si a culpa dos nossos pecados, exatamente para expiar a culpa dos nossos pecados. Mas não era a hora ainda dos apóstolos anunciarem isso, pregassem isso. O dia viria em que eles deveriam anunciar exatamente isso. O dia viria em que eles haveriam de pregar: esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eles fariam isso. E a igreja seria promovida. E eles, como fundamento da igreja, anunciando essa verdade, lançando Cristo como a pedra angular, o único fundamento, o único alicerce da igreja, o reino de Deus seria promovido. E as portas do inferno não prevaleceriam, como não tem prevalecido durante os anos contra a igreja. Meus irmãos, esse é o nosso texto. E eu quero ressaltar
algumas lições. E a primeira delas diz respeito à importância da questão, da pergunta que o Senhor Jesus coloca aqui. Como disse no início, há muitas questões importantes na vida, seja de natureza prática, ideológica, religiosa, filosófica, mas essa é a pergunta das perguntas. Essa é a pergunta todo importante. Quem é Jesus para nós? Ou melhor, especificamente como Jesus diz, quem é a pergunta, quem é Jesus para você? Na melhor das hipóteses, para muitos, Jesus não passa de homem virtuoso, mas não passa disso. Não passa de um profeta, de um mestre, de um exemplo de conduta moral, mas não é o Filho do Deus vivo. Não é o Messias prometido, não é a segunda pessoa da Trindade, não é um ser divino, perfeito, não é um com Deus, não é um com o Pai. É uma incoerência enorme, meus irmãos, porque se Jesus disse que ele era o Filho de Deus, mentindo, ele era um mentiroso, e não merece ser levado em consideração e admirado coisa nenhuma. Se ele disse aquilo, crendo que ele era, sinceramente, mas não era, ele era um lunático. E também não merece a nossa admiração. Era um louco. Só resta uma alternativa. Ele era, de fato, o Filho do Deus vivo. Os liberais, os críticos, para se desvencilharem desse dilema, criaram a história do Jesus histórico e do Jesus da fé. Para se desvencilharem desse problema, eles chegaram à seguinte conclusão: Jesus nunca se apresentou como Deus. Essas passagens que apresentam Jesus como Deus, e ele se apresentando como Messias, louvando a Pedro e dizendo que sobre essa confissão dos apóstolos estabeleceria a sua igreja, isso é produto da igreja, algumas décadas depois, que criaram essa figura mítica, de um Jesus mitológico, divino. Jesus mesmo nunca se apresentou como tal. Mas, meus irmãos, isso é rasgar a Bíblia. Essa solução não nos satisfaz de forma nenhuma. Não há nenhuma indicação de que as coisas, que haja alguma diferença entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Jesus é um só, é aquele que se apresenta nos evangelhos como nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus histórico, como uma pessoa nascida no tempo, sob Pôncio Pilatos, num determinado lugar, numa manjedoura. E é o Jesus divino, o Messias prometido, que realizou os milagres que realizou, que manifestou ter autoridade e poder não apenas sobre as forças da natureza, sobre as enfermidades, as piores possíveis, mas inclusive para perdoar pecados, expulsar demônios e realizar todas as coisas que somente Deus poderia realizar. Mas não poderíamos esperar essa coisa, outra coisa. Isso, carne e sangue não revela, somente o Espírito Santo de Deus pode revelar. A incredulidade, a dureza do coração não pode discernir e compreender que aquele filho de carpinteiro é de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo, a não ser que o Espírito Santo de Deus ilumine o coração e revele isso. E essa é outra realidade, lição, que eu gostaria de enfatizar mais uma vez, meus irmãos. Essa compreensão não é fruto de inteligência humana, de capacidade humana, ou de discernimento humano, é fruto da obra iluminadora do Espírito Santo de Deus. O maior gênio, por si próprio, ele não alcança a compreensão da verdade que Pedro, aquele pescador, aqui expressou quando disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na primeira carta que Paulo escreveu
aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 3, nós lemos exatamente isso. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Essa compreensão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor sobre os céus e sobre a terra. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É uma compreensão e um conhecimento que apenas o Espírito Santo de Deus pode nos dar mediante a pregação da palavra de Deus. É por isso que nós muitas vezes falamos do Evangelho, testemunhamos do Evangelho, argumentamos da melhor maneira que nós podemos, e as pessoas aparentemente sábias e cultas não conseguem compreender, não conseguem discernir. Enquanto outras tão singelas, tão simples, com facilidade discernem e compreendem essa mais profunda verdade e respondem de modo correto, essa que é a mais importante das questões. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos dá a compreensão e o entendimento, quando Ele age no nosso coração, iluminando o nosso coração, nos chamando eficazmente, nos regenerando, nos convertendo, nos justificando, Ele nos habilita então a discernir e a compreender essas verdades espirituais que somente Ele pode nos fazer compreender. E finalmente, meus irmãos, desejo ressaltar a lição de que à igreja foram confiados não apenas os oráculos de Deus, mas também as chaves do reino. Por meio da pregação do Evangelho e do exercício da disciplina, as portas do reino são abertas ou fechadas. Abertas para pecadores arrependidos que se confiam a Cristo como único Salvador, pela pregação, pelo batismo. E fechadas para pecadores não arrependidos e para falsos crentes, o joio, por meio da pregação também e da disciplina. Quando a palavra é pregada, as portas do reino são abertas ou fechadas. São abertas para aqueles que se arrependem dos seus pecados, que se reconhecem indignos da graça e da misericórdia de Deus, e que se confiam a Cristo como único e suficiente Salvador. E ao mesmo tempo elas são fechadas para aqueles que, sendo expostos a esse fundamento da igreja, a pregação apostólica, a pregação bíblica, a pregação acerca da natureza do nosso Redentor, respondem de forma negativa, o rejeitam. O Jesus histórico não é nada disso, é apenas um Cristo da fé inventado pela igreja, ou isso, ou respostas simplórias, é um profeta, é Elias, é um grande sábio, um grande mestre, um exemplo de moral, não crendo que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe e que ninguém presente no nosso meio, para ninguém presente no nosso meio, essa pregação represente um fechamento das portas do reino, mas a abertura das portas do reino de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.